E se você sonhava em ver Alessandro Michele na alta costura, o seu momento chegou, um desfile um pouco difícil de comentar, mas vamos lá. Ele se chama Vertiginor, que significa vertiginoso, que vem da palavra vertigem, que basicamente significa tontura, que foi inspirado na obra, no livro de Umberto Eco, chamado A Vertigem das Listas, que é a tradução literal do texto original em italiano. E esse livro surgiu porque o Umberto Eco ele foi convidado pelo Museu do Louvre a organizar eventos, convenções e exposições, concertos, enfim, e ele tinha um tema livre, então ele trouxe essa reflexão em cima das listas, onde ele traz um contexto, por exemplo, de que a lista muitas vezes organiza o caos. O segundo contexto é que a lista muitas vezes pode ser excludente, justamente por falta de conhecimento do todo, então ela se torna inapropriada. E o terceiro contexto seria essa questão das duas listas, né? Então, existe a lista prática e finita, que são as listas, por exemplo, uma lista de supermercado, e a lista poética, usando esse mesmo contexto, seriam ingredientes de uma receita, vamos dizer assim. Ela tem um contexto mais poético. Então, o Alessandro Michele, quando você vê essas palavrinhas passando aí atrás, são basicamente as inspirações dele para essa coleção que entram nesse contexto da lista poética. E lembrando um pouco da história da Gucci, que surgiu lá em 1921, mas começou a fazer o seu vestuário apenas em 68, então eu estou passando aqui para vocês verem, né, o que já foi feito na Gucci no sentido dessa estética setentista, vamos dizer assim, e que o Alessandro Michele acabou dando continuidade. Então muita gente fala que é porque a Gucci é a cara do Alessandro Michele, porque ele que... Não, gente, pelo amor de Deus, a Gucci, né, ela tem essa característica justamente como todas as outras marcas que trabalhavam essa estética nos anos 70, e aqui tem essas referências do que ele fazia na Gucci e o que ele está fazendo na Valentino, o que traz muita confusão e justifica as pessoas estarem comparando uma marca com a outra. Aqui, por exemplo, são referências do circo veneziano e também das balaclavas, que ele já trouxe, que lembram essas máscaras mexicanas, né, de lutadores, que também veio para essa coleção. E eu acho o título dessa coleção maravilhoso, ser Vertigem, porque é uma grande e extrema confusão, porque ele mesmo falava que ele se inspirava na Valentino para fazer algumas peças. E por isso que a gente vê, na verdade, muitas referências, não só da Valentino, quanto de várias outras marcas, por exemplo, Yves Saint Laurent, Lanvin, Givenchy, né? Tantas outras marcas, praticamente todas trabalharam isso nos anos 70. Então, quando a gente vê, né, ele trazer isso para Valentino, primeiro, esses primeiros looks que passaram são basicamente referências diretas e quase que literais do que o Valentino já fez. Depois, esse vestido aqui, por exemplo, ele se inspirou na mãe dele, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. E aí tem essas questões que são os vestidos dia, que a Valentino trazia dentro do contexto da alta costura, que antigamente era obrigatório, a gente acha que não é mais, né, que ter os looks dia e os looks noite. Então ele traz esse outro contexto também para a Valentino. E aí, por que eu falei do vestido da mãe dele? Porque a mãe dele era figurinista de cinema. Então o que está parecendo é que o Michele ele tá meio que brincando com essa coisa, né, de voltar para suas raízes da infância e justamente brincar com esse contexto do figurino, porque é literalmente o que ele está fazendo. Então, na minha opinião, eu acho que falta ele trazer esses elementos da modernidade como ele trazia na Gucci, que acabou dando muito certo. E ele trazer isso de uma forma tão literal na Valentino é o que me incomoda um pouco, porque a gente sente falta dessa conversa da moda de hoje, porque a moda ela é um retrato do cotidiano, né? Ela é um retrato de uma época, de uma sociedade. E aí, quando a gente vê essa época ser retratada dessa forma literal, como se ele estivesse trazendo essa época de volta e não conversando com a moda de hoje, pra mim, eu acho extremamente esquisito. Por isso que me incomoda bastante. Aqui é o finalzinho, né, do desfile. E aqui, esse letreiro, né, a parte como ele coloca o painel e os números, me lembrou muito a Bolsa de Valores. E os números, eles são referências às numerações que eram colocadas nos modelos quando se tinha os desfiles de antigamente. Só que eu vejo esse contexto que ele coloca no telão como o quanto os números são importantes hoje em dia, porque basicamente, né, o designer que não vender, ele está fora da casa. Então, quando ele olha para a tecnologia, basicamente o que eu vejo é o que ele coloca no telão. Agora, o que ele traz de tecnologia e de modernidade para a coleção é que realmente a gente não enxerga, a gente não vê. Então, o que a gente vê basicamente é uma maximização daquilo que ele já faz, né, que são referências literais do passado que diversas marcas já trabalharam, então não é uma característica exclusiva do Alessandro Michele, na minha opinião. E por isso que eu acho um pouco problemático. Então, é muito confuso, eu acho muito difícil falar desse desfile justamente por isso, porque as referências dele vêm de todos os lugares e, teoricamente, constrói o que ele é hoje, mas o que ele é hoje também é os anos 70, né? Então, é por isso que eu acho muito complicado. Se ele tivesse trazido contextos mais modernos, ou tivesse trazido uma moda mais ostensiva ainda, que era o que eu esperava, mais ou menos o que o Thom Browne trouxe, né, que ele já trazia isso de contexto alta costura dentro do Ready to Wear, e quando foi para alta costura trouxe aquele desfile absoluto, né, era mais ou menos o que eu esperava do Michele. Então, é isso, não me impressiona muito, mas basicamente é isso. O que vocês acharam? Me contem.